Hoje é 16 de fevereiro de 2010, estamos aqui no nosso primeiro dia do MVP Summit e acabei de encontrar o meu amigo Igor. E eu batendo dente de frio aqui. A gente passou o dia aí discutindo sobre as novidades do STS, foi uma sessão muito bacana, né? Cada um falava um pouquinho, então eu acho que achei muito legal porque o pessoal focou logo direto, né? Foi legal que o pessoal mostrou um monte de novidade, inclusive o que eles estão planejando para a próxima versão do produto. Pena que se a gente contasse os segredos ia ter que matar todos vocês depois. Ia ser muita gente, né? Ia dar um crime federal. Ia ser quase um genocídio. Mas vamos lá, eu tô aqui com o meu amigo Igor pra gente falar de uma ferramenta muito interessante que é justamente focada nesse cenário de testes, né? Então o maior desafio nosso nos projetos hoje é justamente controlar essa parte de qualidade e a gente tem essa grande novidade. E essa a gente pode falar, né, Igor? Ah, com certeza, porque essa já está disponível no Visual Studio 2010, que é o Test Manager. Então, o que é que dá para fazer com essa nova ferramenta de testes, né? Conta pra gente aí essas novidades interessantes. Tem muita coisa legal agora na parte de teste. Se vocês pegarem e pensarem um pouquinho no cenário do dia a dia da empresa de vocês, empresas que têm teste ou que precisam testar suas aplicações, você vai reparar que a maioria absoluta dos testes que acontecem na sua empresa é do tipo de teste manual, ou seja, alguém tem que botar a mão na massa, abrir a aplicação e testar um cenário qualquer. E ainda assim, mesmo sabendo que é o tipo mais comum de teste, é engraçado que se você olhar para o mercado, você não vai ver nenhuma ferramenta ou muito pouca coisa que apoie a pessoa que faz o teste manual. E é justamente aí que a Microsoft está investindo no Visual Studio 2010. A gente fala em teste quando se testa, né? Geralmente a gente tem uma pessoa lá no projeto, que é ela que faz aquele processo manual, e o dia que ela falta o projeto, o que acontece? Bem, a gente pode falar palavrão aqui na frente da câmera? Não. Então a gente solta a build mesmo e o nosso cliente testa, né? E seja o que Deus quiser. Show de bola. Então, mas o que é que dá pra fazer então com essa nova plataforma de teste que está disponível pra gente agora? O grande foco é, mesmo no caso dos testes manuais, você acabar com aquela velha história do na minha máquina funciona. Ou seja, alguém testou a aplicação, encontrou um problema e quando volta para o desenvolvedor ele não consegue reproduzir o problema. Essa é básica, hein? Com certeza. Não tem 15 dias que eu vivi esse cenário em um projeto nosso e o desenvolvedor bateu o pé firme. Disse, aqui funciona. Não, e que levante a mão aí quem nunca passou por uma situação dessa. Pois é, pare e pense antes de levantar a mão, hein? Então vamos lá, o que é que nós vamos fazer com essa nova ferramenta? Como é que eu vou ter ganhos no meu projeto, né? Diga aí. Imagina você poder fazer a catalogação de todos os seus casos de teste, então registrar todos os cenários que foram identificados que precisam ser testados na sua aplicação. E mais do que isso, não só guardar os casos de teste, mas também as evidências desses testes. Ou seja, você provar que você executou um teste, mas mais do que isso, é você capturar informações para que o desenvolvedor possa reproduzir esse erro depois. Bacana, então eu não vou precisar estar escrevendo aqueles documentos, né, que eu sempre perco, aqueles casos de teste, manuais, escritos num pedaço de papel, né? Não, porque pelo fato da ferramenta estar integrada ao Team Foundation, todas as informações que ele coleta são work items, que ficam registrados dentro do servidor. Muito bacana, então eu consigo ter o acompanhamento de cada registro desses testes. A ideia é essa? Perfeito, é isso mesmo. E durante o processo de teste, caso eu encontre algum problema, como é que eu consigo passar essa informação para o meu desenvolvedor? Imagina ao invés de você simplesmente abrir um bug, onde você tem que digitar um texto e dizer o que aconteceu, qual foi o problema, qual a situação com que você se deparou na sua máquina, você poder capturar prints de tela, capturar vídeos do processo de teste enquanto você estava executando na tela, capturar logs de uma nova feature do produto que a gente chama de IntelliTrace, que serve para capturar tudo o que está acontecendo dentro da aplicação, até aquelas exceções, o famoso um erro resume next do VB. Maravilha! Ocorre um erro dentro do aplicativo e ninguém sabe que o erro aconteceu e você não consegue reproduzir o erro no desenvolvimento depois. Esse é aquele famoso erro fantasma, né? Que dá, todo mundo sabe que existe, mas ninguém encontra. Quase uma cabeça de bacalhau, né? Por aí, maravilha. Você falou uma coisa bastante interessante, que é essa questão de vídeo. Explica um pouquinho melhor, como é que eu vinculo um vídeo, né, do erro? Um grande barato da ferramenta é que ainda que você possa hoje gravar vídeos da tela do que você está fazendo no seu computador, normalmente você depende de uma ferramenta à parte para isso. O Test Manager ele já faz isso automaticamente por você. Só de você começar a executar um caso de teste, ele já filma a tela por você e anexa no bug caso você encontre algum erro. Bacana, né? Então o meu desenvolvedor, ou minha área de qualidade, de uma forma bem integrada, já vai receber essa informação e vai conseguir reproduzir, né? Que é o grande desafio. Perfeito. E se a gente for um passo além
e tirar proveito do recurso de laboratório virtual que você tem no Visual Studio 2010, além de anexar todas essas informações, o que mais você consegue anexar num bug? Um snapshot da máquina virtual. Nossa, uma pausa, 1 minuto de silêncio, vamos observar aqui a paisagem maravilhosa de Redmond. Estamos direto aqui no campus da Microsoft e vamos voltar nesse assunto porque agora mexeu com o meu coração, tá? Explica pra mim o que é esse laboratório de teste, porque eu quero entender melhor isso. Imagina o seguinte cenário. Imagina que você está testando uma aplicação e você encontrou um erro no aplicativo. Dá uma mensagem de erro na tela lá para você. Se você simplesmente for lá para o desenvolvedor e falar deu um problema, pode ser que ele não consiga reproduzir na máquina dele. Então o que seria a situação ideal? Você levanta da sua mesa, vai até a mesa do desenvolvedor, bate nas costas dele e fala, amigo, vem aqui. Leva ele lá no seu computador para ele ver o aplicativo rodando com problema. Mas é óbvio que isso gera um gargalo na produtividade, tanto sua quanto do desenvolvedor, que tem que ficar parado no que está fazendo para poder dar manutenção na aplicação. Imagina você como testador rodar o aplicativo que está sendo testado dentro de uma máquina virtual. De tal forma que a hora que você encontra um problema, no instante em que você cria o bug, você tira um snapshot da máquina virtual e anexa esse snapshot no bug. Para quê? Para que quando esse bug chegue lá para o desenvolvedor, ele possa dar 2 cliques lá no link do snapshot e eu trago no console do desenvolvedor a máquina virtual com o aplicativo rodando no momento em que deu o erro. Para que ele possa, por exemplo, pegar o Visual Studio dele, conectar remotamente e debugar a aplicação viva rodando no momento em que deu o erro. Maravilha, cara. Eu cheguei agora arrepiado. Deixa eu mostrar aqui. Não é frio, tá? É emoção mesmo com esse lance aí de parar o bug naquele momento e levar isso pro desenvolvedor, né? Porque a gente fala muito, eu tô com problema, mas quando a gente vai mostrar, esse problema não aparece, né? E a ideia é justamente de tirar essa foto da minha máquina virtual, é isso mesmo que você falou, né? Exato. Então vou tirar uma foto da máquina virtual no estágio daquele erro e vou repassar aquela cópia daquela foto para que alguém possa, naquele momento, recuperar a máquina virtual naquele estágio e dar continuidade na avaliação daquele problema. E não é só isso, não compre agora! Oh, maravilha, viu, cara? Realmente é emocionante. Além disso, eu vejo que como a gente tem agora esse laboratório de teste, eu posso ampliar o meu cenário de teste usando essas máquinas virtuais, né? Perfeito. Simulando não só as máquinas cliente, mas também as máquinas servidor. Então imagina um cenário, Ramon, imagina uma situação de uma aplicação ASP.NET, e aí normalmente o testador ele está interagindo só com o browser, está interagindo com a parte cliente da aplicação. Certo. Mas o erro acontece no servidor. Se você monta o seu laboratório virtual, se você monta esse ambiente virtual em cima do Team Foundation Server 2010, na hora que o testador tira um snapshot, ele está tirando um snapshot não só do cliente, mas também do server. Então o desenvolvedor consegue ver o que estava acontecendo no servidor ASP.NET, na aplicação ASP.NET naquele instante. Isso é maravilha, né? Porque agora eu vou ter a informação completa, né? E não somente a informaçãozinha da ponta, um erro que deu no browser. Perfeito, é isso mesmo. Então isso faz você, desenvolvedor, se emocionar, né? Porque você consegue chegar diretamente num problema. Um ponto importante que você citou é a questão do IntelliTrace, né? Dá um resumo pra gente rapidinho. Eu tenho um debug e agora eu tenho um IntelliTrace que é um plus desse processo. Explica pra mim um pouquinho melhor. Vocês não acham que a gente ia deixar isso tão fácil para vocês, né? Vocês vão voltar no próximo vídeo para ouvir mais a respeito do IntelliTrace. Não, o IntelliTrace é emocionante, né? Me dá um exemplo aí daquela história da minha máquina funciona. Como é que eu posso usar o IntelliTrace para poder desvendar esse cenário escondido? Imagina você, desenvolvedor de ASP, está bem acostumado com essa situação. Sabe aquela história do velho response.write? Você ficar colocando um monte de código dentro da sua aplicação para imprimir conteúdo de variável, imprimir estado de sessão, imprimir um monte de informações para você conseguir descobrir em que momento da sua aplicação que estava dando problema? Nossa, cara, essa é velha, viu? Explica pra gente aí como é que eu posso resolver isso com o IntelliTrace. O IntelliTrace ele gera o log automaticamente para você, ele captura todas as informações do que está acontecendo na sua aplicação. Toda vez que você lê um arquivo, que dispara uma exceção, que ocorre um evento na sua aplicação, que você acessa o registry, qualquer coisa, ele vai gerando um log de tudo isso para que você possa saber exatamente o que aconteceu na aplicação. É como se você estivesse gravando o comportamento da aplicação e você pudesse voltar no tempo e ver o que aconteceu no passado, inclusive vendo o histórico de chamadas e o valor das variáveis como elas estavam, por exemplo, há 1 hora atrás. Maravilha, né? Então o desenvolvedor agora vai ter um controle maior sobre a depuração da sua aplicação, né? Perfeito. E essa funcionalidade está disponível tanto para o próprio desenvolvedor, enquanto ele está debugando a aplicação no Visual Studio, quanto para o testador que está testando uma aplicação fora do Visual Studio usando o Test Manager.